Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos irmãos que estão fazendo parte deste projeto que é a leitura bíblica diária. Aqui quem vos fala é o diácono Deusimar Silva, da Igreja Brasil para Cristo de Bonfinópolis, nosso pastor dirigente, pastor Luiz Carlos, nossa pastora presidente Eloíde Dias Ramos. Na nossa leitura bíblica diária de hoje, nós iremos falar um pouco sobre Gênesis no capítulo 20. Gênesis no capítulo 20 fala sobre a peregrinação de Abraão e Sara em Gerar e revela como Deus preservou a família de Abraão, apesar do erro do patriarca hebreu. Abraão tentou proteger a si mesmo, confiando em sua astúcia e acabou usando de engano. Nós vamos dividir esse estudo em 4 partes. Primeiro, Abraão se estabelece em Gerar e esconde que Sara é sua esposa. Nós veremos isso no capítulo 20, versículo 1 e 2. Segundo, Deus fala a Abimeleque nos versículos 3 e 7. 3. Abimeleque confronta Abraão, versículo 8 ao 10. E 4. Abraão se explica a Abimeleque e ora por sua casa, dos versículos 11 ao 18. Abraão esconde que Sara é sua esposa. Nós veremos isso no versículo 1 e 2. Gênesis no capítulo 20 começa dizendo que Abraão partiu para a terra de Neguebe, uma região desértica ao sul de Hebrom. Então Abraão habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Gerar era uma cidade filistia que ficava na divisa entre a Palestina e o Egito, cerca de 16 quilômetros ao sul de Gaza. Nesse contexto, Abraão teve a ideia de combinar com Sara, sua mulher, que eram apenas irmãos. Aqui vale lembrar que Sara, de fato, era sua irmã, por parte de pai. Nós veremos isso no versículo 12 deste capítulo. Mas isso não muda o fato de que Abraão estava usando de engano ao esconder que Sara também era sua esposa. Consequentemente, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara, no versículo 2. Abimeleque, que aparece em Gênesis 20, não deve ser confundido com Abimeleque, que também era rei de Gerar no tempo de Isaac. Gênesis 20, 26. Alguns estudiosos acreditam que talvez o Abimeleque que se encontrou com Abraão era pai ou avô do Abimeleque que se encontrou com Isaac. Ou que talvez esse nome, que significa meu pai é rei, servia simplesmente como um título real. Deus fala com Abimeleque, nos versículos 3 e 7. Após Abimeleque ter levado Sara para sua casa, Deus falou com Abimeleque em sonhos durante a noite. Nos tempos do Antigo Testamento, época em que a autorrevelação de Deus através das Escrituras ainda não estava completa, frequentemente Deus comunicava-se com os homens por meio de sonhos. Geralmente, essa comunicação através de sonhos estava restrita a certas pessoas, de entre o seu povo escolhido. Mas algumas vezes, excepcionalmente, Deus também falava através de sonhos com pessoas de fora do povo da aliança. Esse foi o caso de Abimeleque. Nós podemos conferir isso em Gênesis 31, 24, Gênesis 40, versículo 5, 41, versículo 1, livro do Números 22, do versículo 9 ao 20, e o livro de Daniel, do capítulo 2, versículo 1 ao 45. Deus avisou a Abimeleque que ele seria punido de morte porque tinha tomado uma mulher casada, no versículo 3 de Gênesis 20. Mas Abimeleque ainda não tinha tido qualquer relação com Sara, e por isso clamou pela misericórdia do Senhor. Nós veremos isso no versículo 4. Abimeleque argumentou com o Senhor que havia sido o próprio Abraão quem tinha lhe dito que Sara era apenas a sua irmã. Ele confiou nessa informação com sinceridade, e por esse motivo levou Sara à sua casa. Realmente, Abimeleque nem imaginava que Sara era mulher casada, e por isso Deus o impediu de pecar nesse sentido, e não permitiu que ele tocasse nela. Nós veremos isso nos versículos 5 e 6. Então Deus ordenou a Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher do seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não a lhe restituir,
sabe que certamente morrerás, tu e tudo quanto é teu. Nos versículos 7 de Gênesis 20. É notável o modo como Deus chamou Abraão de profeta. Em Gênesis 20 é a primeira vez em que é chamado de profeta na Bíblia. Isso está de acordo com a história de Abraão, um homem que recebia revelação da parte de Deus e intercedia em favor de outras pessoas. Nós podemos conferir isso em Gênesis 12, versículo 7, 15, versículo 1 e capítulo 18, versículo 17. Apesar de seu erro, Abraão ainda foi identificado como pessoa certa para servir de intermediário e intercessor da casa de Abimeleque junto a Deus. Abimeleque confronta Abraão, versículos 8 e 10. Logo após o sonho, Abimeleque levantou-se ainda de madrugada e contou a seus servos tudo o que Deus havia lhe falado. A Bíblia nos relata que os homens de Abimeleque ficaram muito atemorizados. O rei de Gerar convocou Abraão e lhe confrontou por seu comportamento. Ele questionou: que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não deve fazer. Versículo 9. Abimeleque ainda disse mais: que estavas pensando para fazer tal coisas? No versículo 10. Abraão então se explica a Abimeleque e ora por sua casa. Abraão responde a todos os questionamentos de Abimeleque, dizendo que temeu por sua vida e por isso tomou tal atitude. Ele pensou que os homens de Gerar lhe matariam para poder tomar sua mulher. Veremos no versículo 11. Abraão também explicou que a informação de que Sara era sua irmã tinha sido uma informação verdadeira e que desde que ele saiu da sua casa e da casa de seu pai, ele havia combinado com Sara de junto esconderem a relação matrimonial que eles tinham. Versículos 12 e 13. Então Abimeleque restituiu Sara a Abraão e ainda lhe deu ovelhas e bois, servos e servas. Através de Abraão, o monarca também deu a Sara 1000 siclos de prata, com compensação por tudo que havia acontecido. O rei de Gerar ainda fez questão de dizer que Sara estava justificada perante todos. Isso significa que em nenhum momento sua honra de mulher casada foi violada. Nós veremos isso nos versículos 14 ao 16 de Gênesis 20. Depois disso, Abraão orou a Deus e as mulheres da casa de Abimeleque voltaram a poder ter filhos. Isso porque Deus havia tornado estéreis aquelas mulheres por causa do episódio envolvendo Sara. Curiosamente, a história registrada em Gênesis 20 não foi a primeira do tipo em que Abraão esteve envolvido. Ele era reincidente desse erro, pois anteriormente já havia feito da mesma forma no Egito. Inclusive, ele também foi repreendido por Faraó. Gênesis no capítulo 12. Portanto, o evento de Gerar mostra que, infelizmente, Abraão não tinha aprendido nada com a experiência semelhante que viveu no Egito 25 anos antes. Ele tinha provado da proteção misericordiosa de Deus no Egito, mesmo diante do seu erro, e depois repetiu a mesma atitude de desconfiança em Gerar. Além disso, o erro de Abraão em Gerar ocorreu pouco antes da concepção de Isaac, colocando em risco o plano da redenção através da descendência. Contudo, esse episódio narrado em Gênesis no capítulo 20 também mostra que a salvação é obra soberana de Deus e está fundamentado em sua fidelidade. Apesar da infidelidade de Abraão, Deus zelou por sua palavra e protegeu a linhagem da promessa. Graças a Deus, chegamos então ao fim de mais um estudo bíblico diário. Eu quero orar com você neste momento, meu irmão. Deus de maravilha, Deus grandioso, Deus de todo poder. Eu te louvo, ó Deus, neste momento por cada irmão que nos ouve, por cada vida que está fazendo parte desse projeto que é a leitura bíblica diária. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, venha abençoar grandiosamente o ministério destes que te buscam, ó Pai, te buscam em verdade, te buscam em espírito, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Que esses estudos venham cada vez mais nos fazer crescer em graça
e em intimidade e em verdade com o Senhor, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço por cada vida que nos ouve, por cada casa representada, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, obrigado a todos e fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor.